paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Que bom! Eu reconheço que nós estamos aqui porque Deus é bom e a sua misericórdia se manifestou nesse dia para nós. A sua misericórdia nada mais é do que o dom da vida. Estamos vivos, estamos de pé e temos motivo para agradecer. Obrigado, Senhor, por estarmos vivos, estarmos aqui. Obrigado, Senhor, porque a sua boa mão tem se manifestado. E por isso nós vamos glorificar o nome do Senhor nesta mensagem, que tem por tema como vencer a batalha espiritual. E para isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Amém? Enquanto você abre sua Bíblia, vamos orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos glorificar o Teu nome, reconhecer, Papai querido, ó Deus, publicamente aqui, que não há Deus maior, que não há Deus melhor, que não existe um outro Deus além de Ti, Senhor. Entendemos, compreendemos, Papai querido, que o Senhor é o maior interessado nas nossas vidas e nos fazer seres livres, Senhor. Livre, Papai, de nós mesmos. Livre, Papai querido, ó Deus eterno, do mundo espiritual. Sermos dominados pelo Senhor, em nome de Jesus. Quero nesse momento invocar o Teu Espírito para que possa cooperar conosco, nos ajudar a assimilar os Teus princípios e colocar por prática em nossas vidas. Também, Papai querido, ó Deus, nós queremos Te pedir, ó Deus eterno, pela vida da minha irmã, do meu irmão, pelas nossas vidas, de todas as vidas que serão alcançadas por esta palavra. Ó Deus eterno, nós sabemos que ela não vai voltar vazia para a glória do Teu nome. Ela vai realizar o seu propósito para o qual o Senhor está enviando, em nome de Jesus. E nós podemos dizer junto, amém, amém, graças a Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 4, o versículo 1, diz assim: Amados, não creais a todos o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tende vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e aqueles que conhecem a Deus ouvem-nos. Aqueles que não conhecem a Deus não nos ouvem. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do engano. Amém? Graças a Deus. Querido, eu quero fazer uma pergunta, iniciando aqui para a nossa mensagem, para a nossa meditação, para a nossa reflexão. Por acaso, algum de nós aqui estamos passando por alguma batalha espiritual? Se você entende que sim, eu quero te convidar para junto nós descobrirmos como vencer essa batalha, com a verdade de Cristo. Na verdade, meus amados, o campo de batalha espiritual, o local aonde se trava, esse combate, é a nossa mente, é o campo de batalha. E esses combates, eles são travados entre as mentiras do diabo, contra as verdades de Cristo. É justamente aqui, querido, aqui, na nossa mente, que existe a batalha espiritual. Entre a mentira do diabo e a verdade de Cristo. Assim sendo, meus amados, nós devemos manter a nossa mente sã e cheia de verdade, onde todos os nossos pensamentos serão ocupados pelo Senhor e pela extensão da vontade de Deus, pela extensão do reino de Deus e pela extensão da obra de Deus em nós. E por meio de nós,
Queridos, nós temos que entender que o inimigo das nossas vidas não está brincando de ser diabo. Nós podemos ver em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, tá? Que ele não deseja que nós conhecemos a Cristo, a verdade de Cristo. Porque ele foi a única testemunha ocular, né, de Deus falando para o ser humano que ele iria dominar tudo. Tá? A Bíblia nos diz, né, que os céus do céu ele deu para... é de Deus, mas a terra ele tem dado para os homens, como diz o Salmo 115, versículo 16. Tá? Então, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nós vamos ver que o Deus desse século, né, que é justamente Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu li aqui na Almeida, revista e corrigida de 1969. Tá? Nós podemos ler também na Nova Tradução Linguagem Hoje, que diz assim: eles não podem crer, pois o Deus desse mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não o deixa ver a luz que brilha sobre eles. A luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Ou seja, existe alguém interessado, né, que nós não conhecemos a Deus. Queridos, nos dias que nós estamos vivendo, é muito comum nós olharmos para as mídias sociais e vemos coisas, né, como que o inimigo tem trabalhado. Tem um reality show chamado Caso Cerrado, que é feito em espanhol, né, onde as famílias se apresentam nesse caso, né, apresenta a sua família, a sua deformação, famílias destruídas, né, buscando uma solução ali para os seus erros, diante de uma juíza, né, que vai ditar para eles, né, o que é certo e errado. Olhando para as mídias sociais, nós vamos ver pessoas em vários locais, né, drogadas, caminhando, parecendo zumbis, pessoas bêbadas caminhando, pessoas falando sozinhos, sem saber para onde ir. À primeira vista, meus queridos, essas pessoas nos parecem mentalmente perturbadas, né? Nos parece que estão fora de si. E de um ponto de vista cristão, de uma perspectiva cristã, nós podemos afirmar que essas pessoas estão travando uma intensa batalha espiritual na sua mente. As vozes, os gritos, o ruído que essas pessoas ouvem são tão real para estas pessoas que elas reagem como se estivessem no meio de uma conversa ou de uma discussão. Queridos, a Bíblia vai nos informar na primeira epístola de João, no capítulo 5, no versículo 19, que o mundo jaz no maligno. Já vimos aqui Paulo dizendo o Deus desse mundo, o Deus desse século. E nós sabemos que alguns cristãos experimentam a sensação de ouvir voz em sua mente, como se alguém estivesse falando com ele. Alguns cristãos experimentam, né, a experiência de ter uma visão como se fosse de Deus, uma visão de Deus revelando algo para eles. Diante dessa situação, querido, nos vem uma pergunta. As coisas que estão acontecendo com essas pessoas é um problema físico ou espiritual? Queridos, como filho de Deus, sabemos que não existe um remédio terreno que seja capaz de curar completamente a mente humana. Se compararmos a mente com um computador, seria como tentar consertar um problema de um software, né, que é um programa, né, reparando no hardware, que é os equipamentos que é o computador. Não tem como. Não podemos curar a mente se o que estamos lidando é apenas com o corpo. Nós somos tricotômicos, nós somos o espírito que temos uma alma e que possui um corpo. Tá? A nossa alma, tá? Ela tem o intelecto, as emoções e a volição, que é o nosso livre-arbítrio. Querido,
quando uma pessoa está no meio de uma batalha espiritual, pelo controle da sua mente, a ansiedade começa a assumir o controle. Tá? Quando ela não está conseguindo, né, nós vamos ver que ela está perdendo esta batalha. O que começa como uma simples resistência pode acabar numa profunda depressão. Presta atenção nisso. A cura da mente, ela vai ter o seu início na minha e na sua vida quando nós entendemos o nosso lugar de privilégio como filho de Deus, a nossa posição. Quando entendemos e mantivermos uma visão bíblica equilibrada de quem conhece a realidade do mundo espiritual. Jesus, querido, ele nos afirma, nos assegura que não precisamos temer a morte. Ele venceu a morte e nos diz que foi nos preparar uma morada para nós. Né? Em São João capítulo 14, versículo 2, quando ele fala na casa do meu pai, né, há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito a você, vou preparar-vos, pois, um lugar. Queridos, com essa promessa, a paz de Deus deve manter o nosso coração e a nossa mente permanentemente saudável, ou deveria, né? No entanto, querido, muitas pessoas têm um conceito distorcido da palavra de Deus, têm um conceito distorcido de Deus, têm um conceito distorcido da obra, né, de Deus que está sendo realizada em si. Também tem um conceito distorcido de si mesmo. Manter uma mente sã, né, uma mente equilibrada, só será possível quando deixarmos a verdade de Cristo renovar o nosso entendimento. Quando nós lemos a palavra de Deus, né, a palavra de Deus vai nos apresentar uma realidade completa, além daquilo que nós percebemos com os nossos sentidos, com a nossa visão, com a nossa audição, com o nosso falar, com o nosso tato, né? Queridos, como filho de Deus, nós devemos observar todas as coisas de um ponto de vista espiritual. O apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar a respeito desse assunto em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas. Querido, você é eterno. Nós somos eternos. Ou seja, o apóstolo Paulo, né, está dizendo, Deus é a verdade eterna, né? E se nós tivermos comunhão com esse Deus, nós podemos experimentar a verdade da vida. Sim, o apóstolo João vai nos dizer a respeito desse assunto, né? Em São João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amados, entenda que tudo aquilo que opõe, que resiste a Deus, é uma mentira do diabo, que tem o propósito de nos manter em cativeiro, que tem o propósito de nos manter aprisionado. Ei, Cristo já morreu por você, já morreu por mim, já morreu por nós, para nos fazer livres. Entendemos que o homem natural, queridos, é aquele que não recebeu a Cristo, é aquele que está espiritualmente morto e separado de Deus pelo pecado. A mente desse homem natural foi programada pelo mundo e está cheia de engano que impede que este homem natural, né, que ele possa compreender as coisas de Deus. Assim fala o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e não pode compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Queridos, a verdade é que quando nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos a verdade de Deus que nos liberta, né? O próprio Jesus pôde dizer em São João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará.
Nós temos que compreender que a verdade de Deus é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Essa é a verdade de Deus. Que saber a respeito da verdade não é suficiente. Nós devemos viver esta verdade, nós devemos praticar esta verdade, nós devemos colocar por obra esta verdade. Né? Saber da verdade e não praticar é como nós construímos uma casa na areia. Vem o vento, vem a tempestade, bate sobre ela e ela cai. Cai. Não tem casamento que resiste. Não tem família que resiste. Não tem crente que resiste. Se não praticar a verdade de Deus. Se não colocar em prática nas suas vidas. A verdade, querido, só vai produzir fruto em nossas vidas quando ela estiver inserida em nossos corações, transformando o nosso intelecto e as nossas emoções. Queridos, como cristão, nós temos a verdade de Cristo. Nós temos a verdade da vida dentro de nós, nos permitindo que Deus nos restitua tudo aquilo que o inimigo um dia nos tirou. É Deus que restitui. É Deus que restitui. Querido, ao deixar o Espírito Santo nos guiar, né, nos direcionar as nossas vidas, né, o nosso intelecto se torna saudável e as nossas emoções se tornam equilibradas. Para que a nossa mente seja curada, a nossa mente precisa ser renovada. O primeiro passo é o arrependimento, né, e a fé no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15, né, vai nos dizer que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Muitos médicos, amados, muitos profissionais da saúde propõem terapias para curar a mente. Existe uma frase popular, né? Mente sã em corpore sã. Mente sã em um corpo são. E essa frase sugere que a saúde mental depende do bom estado físico. Mas como cristão nós sabemos que para ter um corpo saudável, primeiro temos que ter uma mente saudável. E isso só é possível por meio do arrependimento. E o arrependimento envolve uma mudança profunda e significativa que afeta toda a nossa vida. A transformação genuína vai refletir nas minhas atitudes, nas minhas ações, no meu testemunho que estará passando uma mensagem que houve uma renovação na minha mente. O meu testemunho vai passar essa mensagem. As minhas atitudes vão passar essa mensagem que houve uma renovação em mim. Aqueles que sempre encontram desculpa, aqueles que dizem que eu não tenho tempo, né, para orar, não tenho tempo para ir à igreja, eu não tenho tempo para servir o Senhor, são pessoas presas nas mentiras de Satanás. Satanás é o pai da mentira, é o autor da morte, mas cremos em Jesus Cristo, que é a verdade de Deus e o autor da vida. Queridos, Jesus deu para nós a liberdade. Jesus nos deu vida e vida com abundância. E por isso nós devemos proclamar, falar, para que o inimigo das nossas vidas entenda que ele foi derrotado na cruz do Calvário e que ele não tem mais poder sobre nós, porque já fomos comprados, já fomos transportados do reino da treva para o reino do Filho do seu amor. Hoje quem manda em nós é Jesus, é o Senhor, é Deus. Quando a mente do ser humano está doente, a doença vai brotar no intelecto humano. É ali que nasce, né? Que é a fonte dos pensamentos. Pensamento que é a mãe das emoções. E sendo justamente em nosso intelecto, né? Em nossos pensamentos, que são formados pensamentos destrutivos, contaminados e enganoso, como diz Jeremias capítulo 7, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente perverso. Quem o conhecerá? Queridos, a batalha espiritual é travada na área do pensamento, né? Levando as pessoas uma dificuldade para que eles não leiam a palavra de Deus, para que eles não vão no culto, para que eles não obedecem à liderança,
para que eles não invistam na obra do Senhor. Mas, se houver um arrependimento genuíno, a vitória é nossa, a vitória é garantida. Essa batalha não é física, é uma batalha espiritual. O apóstolo Paulo vai dizer, no Efésios capítulo 6, versículo 12 e 13, não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes da treva desse século, né, contra a maldade espiritual na região celestial. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firme. Queridos, presta atenção, aqui não tem mágica. A armadura de Deus é conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus, colocar por prática a palavra de Deus. Quando nós colocamos por prática, nós temos condição de resistir, né, no dia mau. Nós vemos, né, 1 Pedro, ele diz, né, submetei-vos a Deus e resisti o diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, conheça Deus. Aí você tem condição de resistir o diabo e ele vai fugir de você. Amados, entenda que a nossa defesa começa quando nós fixamos nosso olhar em Cristo, né, que é a verdade de Deus. Não podemos vencer o demônio da mentira com pensamentos humanos ou pelas pesquisas científicas, mas apenas pela revelação de Deus, mas apenas pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é a arma mais poderosa nessa batalha espiritual. Olha o que diz, né, o autor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra, né, até a alma e o espírito, que os dividem, as juntas e medula, e discerne pensamento e intenção de coração. Queridos, é na palavra de Deus que vamos encontrar as verdades fundamentais que nos permitem manter uma mente saudável e viver em santidade. A santificação depende de crer nestas verdades de Deus. A santificação depende de nós nos apoiarmos na obra que Jesus fez em nossas vidas. A santificação depende, né, de viver de acordo com a verdade de Cristo. Queridos, vamos orar para que nós possamos aprender e permanecer firme na verdade de Cristo, para que a nossa mente seja sã e para que nós possamos dar testemunho do poder de Deus, né? Para que possamos viver e andar e crescer, né, na vida que Deus nos deu. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, eu quero te adorar, Senhor, Pai querido, ó Deus eterno, por esta palavra. Deus, que nós possamos, papai querido, ó Deus, colocar por prática em nossas vidas. Que possa ser o start, papai querido, para que eu possa te conhecer. Para que eu possa, pai querido, voltar para ti. Para que eu possa aceitar o Senhor, o seu sacrifício feito na cruz do Calvário. Porque a verdade de Deus é uma pessoa. A vida eterna é uma pessoa. O poder de Deus é uma pessoa. E esta pessoa se chama Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.